Questão Enem 2018, já sabe, na descrição do vídeo nós temos um PDF com as 17 questões do Enem relacionadas à disciplina de História do ano de 2018. Eu vou responder todas elas aqui neste e em outros vídeos dessa playlist. Você vai baixar o PDF, responder as questões, aquelas questões que depois de conferir o gabarito você percebeu que errou ou ficou com dúvida, vem na análise dela comigo. O item diz o seguinte: o marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres. Porém, todavia, entretanto, mais, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Aqui fica até a título de curiosidade, até para provas futuras, mas eles ainda não fizeram perguntas sobre isso, essa ideia de que na Constituição contém o que pode e o que não pode. Na verdade, funciona mais ou menos assim. O que não é proibido é permitido. E a Constituição de 24, como veio inclusive em outras questões, ela era bastante limitada. Ela dizia quem não podia votar. E em nenhum momento apareceu que as mulheres na Constituição Imperial de 24 não podiam votar. Eles mencionavam lá alguns grupos de padres, alguns grupos de militares, os menores de idade, que você tinha que comprovar uma renda anual. Isso tudo é dito. Porém, todavia, entretanto, ele não fala nada sobre mulher. Mas o texto ele vai pegar uma outra coisa. Foi somente em 1932, 2 anos antes de estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932. E esse código, obviamente, depois será assistido pela Constituição Federal de 1934. Eu ia botar 88, é o costume, mas tudo bem. Que é a Constituição que o Vargas faz na transição do governo provisório para o governo constitucional. Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi... Aqui é uma coisa que o professor Diego vive pedindo para que vocês prestem atenção. A gente sabe que ser cidadão é ser dotado de direitos. O problema é o critério de cidadania. E aí ele varia, por exemplo, na Grécia, na cidade de Atenas, na República e no Império Romano, e em outros momentos da história, principalmente na história política brasileira, que eles pedem que a gente analise isso. Mas prendendo-se um pouco a essa coisa de você ter direitos e direitos políticos, observe com calma por que, mesmo com muitas limitações, a cidade de Atenas, na Grécia Antiga, ela era uma democracia, porque ela ampliou o direito de cidadania, ou seja, que mais pessoas podiam ter direitos políticos. E saíram eliminando alguns critérios que antes eram impedimentos. Então, primeiro, só os homens da cidade, que comprovassem que moravam lá, que não fossem escravos. Com o passar do tempo, fora já da Grécia, essa característica da democracia ela vai sendo ampliada. E é aí que a questão vai sempre querer a sua análise. Ela vai exigir de você a sua análise. Então, um dos fatores que contribuiu para a efetivação da medida de dar direito às mulheres, né, estender esse direito às mulheres, e inclusive reduzir aqui do 21 para os 18 anos, mencionado no texto foi a superação da cultura patriarcal. Tenho certeza que alguns alunos, um pouco mais esforçados, minha canetinha caindo, já ficou com vontade de marcar essa alternativa como verdadeira. Mas a cultura patriarcal, ela não é superada de imediato. Ainda hoje a gente busca mecanismos de certa forma, anular essa prática cultural do patriarcalismo, do homem como chefe que manda e que a gente precisa que em todos os núcleos familiares tenha essa figura. Já existem mulheres que são bastante autônomas e vivem sozinhas, outras que dividem com o parceiro essa função da chefia da família, e até sociedades em que, ou sociedades não, famílias, em que as mulheres são as grandes matriarcas. Os homens eles estão ali sempre numa condição de
não por submissão necessariamente, mas porque a mulher assumiu uma postura forte, liderança. Isso pode acontecer normalmente, sem problema algum. O que é interessante aqui é que a gente fica pensando, a cultura patriarcal era quem limitava, de fato. Foi essa cultura patriarcal, por exemplo, que não via necessidade de você escrever uma coisa que para o homem da época, em 1824, seria normal. Ora, por que a mulher vai ter direitos políticos? Isso é uma coisa meio absurda. Então, quase um ano não, né? 100 anos, ou 110 anos depois, essas conquistas elas vão sendo garantidas. Na letra B de bola, ele menciona a influência de igrejas protestantes. As igrejas protestantes no Brasil, elas não se destacam nesse momento da história. Elas até começam a ter uma pequena ascensão, mas elas não estão no hall de instituições que lutaram ao lado das mulheres para que elas tivessem essa garantia, o direito político. Então, falso. Na letra C, ele menciona a pressão do governo revolucionário. Aqui ele tentou mexer também com o aluno que conhece um pouquinho da história nesse fato. O governo revolucionário seria exatamente o varguista. Em 1930, ele dá o golpe. Aí até 34 não tem Constituição. De 34 a 37 tem Constituição, só que em 37 o Vargas dá outro golpe, nele mesmo, inclusive. E aí vem a ditadura varguista até 1945. Não é o caso da questão. Não foi por pressão do governo necessariamente. Se o governo está se autopressionando, não seria isso. Alternativa C, falsa. A fragilidade das oligarquias locais. Em alguns locais, as oligarquias, que eram os grupos de políticos ruralistas em sua maioria, vão até ser enfraquecidas. Porém, todavia, entretanto, em algumas outras regiões, como no Nordeste, esses indivíduos vão se manter. Essas oligarquias regionais elas vão ser mantidas. Então, a alternativa está falsa, que também não foi isso, não. O que está se fazendo aqui é uma campanha de extensão da cidadania, do direito das pessoas terem acesso. Quem são essas pessoas que agora tiveram esse direito garantido? As mulheres. E aqui, olha, entre 21, né, ou 18, perdão, e 21, já que ele menciona que foi estabelecido o voto aos 18 anos. Alternativa, então, correta, a letra E. Sempre cai no Enem questõezinhas que pedem que você atente a essa garantia de direitos, essa luta que existiu ao longo de alguns períodos da história por garantias de direitos, sejam direitos civis, a condição do negro nos Estados Unidos ou no Brasil, condição da mulher em alguns lugares. Isso sempre vem sendo questionado. Deixa um comentário do que tu achou na questão e eu desejo a todos bons estudos.